O time de futebol americano Ijuí Drones apresentou em uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, dia 26 de março, sua mais nova contratação, o jogador norte-americano Julian Crandall. Na oportunidade, foi entregue ao jogador pelo presidente do clube, Sr. Rafael Killing, a camiseta com a qual atuará no clube. Na sequência, o jogador falou como pretende colaborar com o Ijuí Drones, bem como da sua vinda para a cidade de Ijuí. Com o que você pode contribuir com a equipe Ijuí Drones? Yeah, what can you contribute with the team here? Just my knowledge of the game, because I know it's not as facet of a sport here, but being that I've played it at one of the highest levels in America, I could contribute by bringing the knowledge and the technicality of the game to Ijuí. Ok. Na verdade, assim, ele como não é o esporte principal do Brasil, né? É um esporte que está começando. Ele pretende trazer todo o conhecimento dele no esporte dos Estados Unidos, por ter jogado em equipes profissionais e tal lá. Pretende trazer todo esse conhecimento para a equipe do Drones aqui no Brasil. O conhecimento do futebol americano, como é que ele observa, como é que está a visão dele do futebol americano? Yeah, what's your point of view of the American football? As far as like it's crescent manner, like it's going like up and. I like the direction that football in American is going, yeah, because it's making the sport a lot more safer for the players, because it is an aggressive sport. So being that they're taking the necessary steps to make it a safer sport, it makes it better, because it will go to other countries, the safety protocols and everything like that. Okay. Ele disse que o esporte está se tornando, como é um esporte um pouco violento, né? Ele está se tornando um pouco mais safer, quer dizer, mais seguro para o jogador americano. E isso eles estão tentando colocar para outros times em outras partes do mundo também as técnicas de tornar o esporte um pouco mais seguro, né, para os jogadores. A questão para o Didi o Ijuí Drones, né, mesmo sem ter um jogador americano, já era apontado como um dos favoritos no grupo, no Campeonato Gaúcho. E agora vai crescer, por ter um jogador, né, dos Estados Unidos atuando, vai crescer a cobrança em cima do Drones. E vai ser uma cobrança que vai ter muito em cima dele, né, como um diferencial do time, como é que ele, se ele já lidou com esse tipo de pressão, com esse tamanho da responsabilidade, como é que ele vai lidar com isso dentro do grupo. How would you deal with the fact that one American came to play in the Drones, and what's the responsibility you feel like you have? I feel as though that just makes it as me being a captain for the team almost, because it's like I'm looked at as a leader, because I know a good deal about the sport, and I could make my teammates better around me, because I can also give them different tips of how they can do their job better, and they can also ask me questions, and I can give them feedback as well. So I feel as though it's just like an extra support. There you go. Extra support for the team. Ele diz que sente essa responsabilidade em virtude dele jogar há muito tempo já o futebol, e que ele vai passar todo o feedback dele que ele aprendeu nessa vida toda de jogador para os companheiros dele daqui, né? Que isso torna ele bastante responsável nessa questão de poder dar o suporte todo que os jogadores dos Drones vão precisar, né? Através da experiência dele. Complementando um pouco o que ele disse, desde quando a gente fechou com o JD, entrou em contato com ele já vem passando para nós um feedback. A gente tem mandado para ele imagens tanto dos nossos adversários, vídeos dos nossos jogos. Ele acompanhou na transmissão ao vivo o nosso primeiro jogo, então ele pôde passar em tempo real até do coach Killing um pouco sobre o que estava acontecendo no jogo. O coach conseguiu recolher essas informações, repassar para o time no pós-jogo, então ele já está contribuindo, né, passando esse feedback que ele disse para nós, desde os nossos treinamentos, que a gente filma todos os treinamentos também, para poder já fazer um time
com a cara dele, porém ele poder acrescentar pro drones, para aquilo que a gente já tem, para aquela nossa essência, acrescentar um pouco de qualidade técnica e tática. Então a gente trouxe ele não com o pensamento dele ser o playmaker do drones aqui, lógico que ele sente a responsabilidade disso, né? Mas a gente trouxe ele para elevar o nível de todos os atletas, tanto os que jogam na mesma posição que ele, como aqueles que jogam em posições opostas a ele. Eu tenho certeza que ele vai ajudar também. Ele tem experiência jogando no ataque, jogando na defesa, jogando em special teams, então ele vai poder contribuir, mas essa contribuição dele já vem bem de antes da chegada dele ontem. Ele já tem passado esses feedbacks de treinamento de jogo, do nosso jogo. Ele nos ajudou a fazer o livro de jogadas, né, para o nosso primeiro jogo. Ele analisou a defesa adversária, o ataque adversário, para poder nos auxiliar a fazer os play calls, que é como a gente chama, que são as jogadas chamadas durante o jogo em N situações diferentes. Então essa contribuição dele já vem desde o início de fevereiro. Yeah, he said you've been contributing with the team before you came. That's what he's explaining to them. Okay. You've been helping with them already. Tecnicamente, dentro do campo, toda a equipe deve ter um posicionamento, e todo profissional ele gosta de jogar em uma posição. Eu pergunto se você conseguiria muitas vezes suprir algumas deficiências em outras posições, ou especificamente vem para jogar em uma posição aqui no Drones. Okay, you came specifically to play in the wide receiver, or if there's any chance to play in some other position, you could do that. I could play pretty much any position on the field other than line, because of course I don't have the body for offensive line. But pretty much every position I've played at some level. Like I've played quarterback, I've played receiver, played running back, played defense, every defensive back. So I can pretty much play wherever the coach needs me to play, or I could help coach up whoever's playing in that position. Okay, yeah. Ele disse que ele pode, né? Ele pode jogar de cornerback, de receiver, running back e defensive back. Ele pode jogar em todas as posições que não sejam as de linha, porque o corpo dele não permitiria, por precisar ser bem mais pesado do que o que... está disposto ao que o treinador, né, solicitar. E o que eu pedir para ele no jogo, ele vai corresponder. Eu já experiente, já vem para acrescentar muito, e bate a ansiedade no atleta quando próximo da estreia, pelo jogando de 25, né? Dia 7. Ele fica... He's asking if you have an anxiety, if you are anxious to start playing. Oh yes, I've been anxious since before I left. As like I've been speaking with coach like every day, every other day, like asking different things, and even the quarterback, Julian, I've actually been I talked to him prior to the first match that they had, and just was telling him what I seen from different film that I had watched, and just trying to help as much as I could before I got here, because that'll be the same support that I'll give once I got here. Na verdade, assim, ele disse que já está ansioso desde o momento que já foi feito o contato com ele. Então, aí o pessoal dos drones ainda mandando imagens, ou mandando vídeos, né? Ele ficou ansioso em tentar posicionar, né, os jogadores, de dar alguma informação já para a equipe. Então ele realmente está apreensivo, assim, um pouco ansioso para a estreia também. Eu queria saber se o drones era a única opção que ele tinha, né? Por que ele decidiu vir justamente para cá, para Ijuí, visto que há várias opções de equipes, né? Não só no Brasil, mas em outros lugares onde ele poderia atuar. Was the team the only option for you, and why Brazil? If you have any other team that it wasn't the only option, but it was the best option for me in my career, because after I'm looking at it as a way to help for whatever I wanted to do or move into after football.
I want to coach and do things along that line, that if I could help while I'm here, as far as like help coaching if I'm not playing, or we're just working with other players, it kind of helped segue into a passion that I want to do after football. Other options I had, they just wanted me just to go there, play and... Ele disse que a opção dele foi por aqui, foi a melhor opção que ele teve realmente, foi vindo aqui. E ele tem um pensamento para o futuro, né, para o pós-futebol também. Por isso que ele quer ter essa experiência de vir jogar, e para pós o futebol ele auxiliar um treinador, ou ele tem como futebol uma paixão dele. Então isso quer ele quer que a carreira dele se estenda pós o futebol. Sem ser essa. Se ele conhece algum time do Rio Grande do Sul e o que ele acha do nível do campeonato. Do you know any state team around? And what's your point of view? What do you think about the level of the teams? If you I don't really know like the level of the teams. I have a colleague of mine that plays for Rio Preto. Oh, okay. So that's another person that I've been talking to about what to expect and what I need to do as far as like being successful on the field, off the field, and just being around as a point of reference for the rest of the team. Okay. Na verdade ele não conhece assim tecnicamente o nível, né, de outros times aqui do Rio Grande do Sul. Que ele conhece um colega que trabalhou com ele lá no Rio Preto. Conhece no Rio Preto, joga no Rio Preto, que ele conhece dos Estados Unidos, né, que é o americano. Isso. Então só o que ele tem conhecimento é desse amigo dele que joga em Rio Preto, São Paulo. Ele jogou já outra modalidade esportiva. E inspirações dele, que jogador chama a atenção no futebol americano, que ele gosta dele. Have you ever played any other sports, and what's your inspiration in the American football? Like, I've played basketball, lacrosse. I ran track, and I played one year of baseball. But that's pretty much about it. Football has just been a passion of mine since I was like 5 or 6. I've been playing since pretty much since I could barely walk, and it's just like it's something that it's hard to explain because it's something that you innately know. Yeah. It's not something that you are like school. You go to school because you want to be smart. You go to work because you want to make money. I play football because I love playing football. Okay. Ele já jogou basquete, jogou beisebol, né? Mas o que ele quis dizer, na verdade, é que ele já meio que nasceu jogando futebol, né? Desde que ele começou a engatinhar, já começou a jogar futebol. Então ele diz que as pessoas, os americanos que gostam já do futebol, já nascem para isso. É como uma pessoa ir para a universidade, estudar, mas eles querem jogar futebol e sai jogando futebol já sem treinamento, sem nada, né? And what's the player? What about the player, the American player that you are like? You are a fan of? That plays for the other team? No, in America. Oh, NFL. My favorite player in the NFL? Favorite. Overall, I think my favorite player would have to be Chad Johnson or Chad Ochocinco. He played receiver, and it's just a lot of. He may have been a lot of show, but he was also one to back up what he said on the field, because like he will tell the person in front of him what he's gonna do and how he's gonna do it. But to be a professional, you have to also be able to back what you're saying up. And he was one of the prime people that I know in the NFL that has backed up everything he said on the field, and I try to emulate my play based off of that. Ele é o Chad Ochocinco é um ex-jogador, ele não joga mais. Isso aí. Então isso serve de exemplo para ele. Essa pessoa serve muito de exemplo para ele, porque o que ele fala atrás das linhas do campo é o que ele demonstrava dentro do campo, que é uma pessoa a ser seguida, né? É um atleta que hoje ainda está num nível até maior do que talvez algum atleta que está jogando mesmo com 40 e poucos anos. Ele é bem famoso lá nos Estados Unidos, esse atleta.
Ele também se envolveu em várias polêmicas, mas ele é um cara muito showman lá, então realmente, como ele disse, é um cara que dá bastante exemplo para outros atletas, e a maioria dos atletas profissionais hoje se espelham nesse atleta. O trabalho com as categorias de base, os projetos sociais, como é que vai funcionar essa integração do trabalho dele, como ele vai equilibrar o trabalho com o time principal com os jogadores da base? Eles têm, sim. Jogadores novatos que estão começando. Nós vamos fazer a participação dele em escolas, vamos abrir as portas para ele visitar escolas e conversar com jovens. E também a participação dele, nós temos a categoria de base que nós vamos começar a implementar agora, né? Trazer jovens para praticar o futebol americano. Okay, yes. He's asking, they have the categories of beginners, like teenagers or kids they want to learn. So how can you contribute for that? I'm pretty much open to any as far as like if you have like camps or any practices, even if they come up to while we're practicing and stuff like that. I'm pretty much open if someone wants to know different ways of being successful in the sport of American football, whether it's me staying after for practice or coming before practice just to help them out and just get them used to practicing like a professional, because professionalism will take you a long way. So if you practice how you play, then on game day everything else is going to be easy. All right. Pelo que a gente entende, assim, que depois dele ele vai ser uma espécie de embaixador também, né, do futebol americano. Então ele quer ensinar a base dos drones, ou quem quiser aprender, ele está sempre, ele está apto a fazer isso aí, a ensinar como é jogar o futebol profissional mesmo. Então já vai começar da base com as crianças esse trabalho social, né, que ele quer fazer. Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Se ele quer responder a curto prazo, quer melhorar tecnicamente os jogadores. Os jogadores, the guy wants to know if he wants, the first thing is to do is to make the team better, or do you think it will take a long time to organize technically the team? Based off of what I've seen, it's not like we have a group of guys who are new to the sport. Everybody pretty much know where they're supposed to be and what they're supposed to do. It's just certain things that you would tell them to make the job easier. Like on defense, instead of playing 12 yards back, you should play 7 yards back, because that gives you enough time to react on a short route. So it's like it's just little tweaks that will make people that do their job make their job easier. Yeah. Na verdade, assim, ele disse que os drones já têm uma base muito boa. Eles já têm uma equipe assim formada, e o que ele quer fazer é ir ajeitando e mostrando as técnicas que ele tem para ir melhorando a equipe e fazendo a equipe render mais tecnicamente, né? Isso que a ideia dele é de só encaixar um pouco mais os jogadores, né, no processo. Eu acho que o Ijuí merece uma competição de nível nacional em outros esportes, então a gente conseguiu esse ano estruturar a equipe para poder fazer isso. Entramos numa fila de espera para poder entrar na Liga Nacional, fomos avaliados por N pessoas e N instituições para isso poder acontecer, desde o time até a estrutura, mas a gente foi aprovado sim. A gente vai ser um dos 4 times gaúchos que vai jogar a Liga Nacional. Então, para quem não conhece, isso significa uma segunda divisão nacional dentro do esporte. Então vai ser algo bem interessante, talvez inédito para a cidade de Ijuí em qualquer esporte. Não sei falar isso com precisão, mas eu acredito que sim. A gente vai jogar a Liga. Mais informações serão liberadas em breve pelo office da Liga, né? Nós, no background, já sabemos quem vão ser nossos adversários, já sabemos contra quem a gente vai jogar, porque a Liga tem um sistema diferente de confrontos. Então, mas a gente não pode divulgar isso, vai ser divulgado pelo office da Liga Nacional. Mas a informação de que o Drones joga a Liga Nacional é correta, a gente vai jogar a Liga. Esperamos conseguir, né, com a ajuda do Julian, ter um bom desempenho na Liga Nacional também, né? Lembrando que um time de cada região consegue ir para a BFA, que seria a primeira divisão, então o nosso objetivo é esse.
A gente está trabalhando para isso. Acho que o coach pode complementar esse trabalho que a gente tem feito dentro de campo e fora de campo em conjunto com os atletas e a diretoria, né? Justamente para poder não só jogar, mas também ser competitivo, porque só entrar e acontecer igual alguns times que a média de resultado era de 50 pontos de diferença para mais nas derrotas, não é nosso interesse. Então a gente preferiu se estruturar para poder chegar como um time que luta por playoffs, que luta por título na Liga Nacional. Nada disso a gente consegue sem apoio, né, sem estrutura. Então a gente agradece os parceiros, aí, patrocinadores, a imprensa que apoia, que cobre também. Então a gente começa a ter um nível de crescimento do futebol americano, não só em Ijuí, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então isso é importante, a gente quer trazer um pouco dessa cultura para cá. Com o Julian aqui a gente consegue também fazer trabalhos extra-campo, fora-campo, uma comunicação melhor com a comunidade, com a sociedade. Então isso é importante. Em escolas, né, visitar escolas, visitar entidades carentes, fazer ações beneficentes, isso vai ser feito, a gente vai trabalhar isso aqui em Ijuí. Abrir as portas para atletas da cidade que queiram conhecer o esporte, que queiram praticar esse esporte, com a participação de um expert na área, né, que é o Julian, né, um profissional. Então vai poder aprender e trabalhar junto. A gente vai ter treinos, temos os treinos durante a semana, no final de semana. Então podem procurar a gente também, né? Não só num tryout, eles podem ter um interesse, né, em querer conhecer o Júnior, querer conhecer o esporte, podem entrar em contato conosco durante a semana e finais de semana também. O primeiro treino dele já é amanhã à noite. Hoje ele já começa na academia, ele não vê a hora de abrir as portas da academia, ele disse para nós, né? Ele postou, né, que ele estava cansado, porém estava contando os minutos para chegar em Ijuí para tentar ir na academia no mesmo dia. Isso. Saying about you starting the workout. You're anxious to start. Então a gente tem nossos treinos à noite, né, e academia durante o dia. Então and tomorrow is the first practice. Hoje ele já começa na academia. E nos sábados daí, então, que é o nosso treino coletivo, né, que é quando a gente faz a prática coletiva com todos os atletas. Então, no sábado à tarde, quem quiser comparecer, conhecer o Júlio, visitar o treino, ver o treino do Drones, então, sábados à tarde, né, lá no Complexo Poliesportivo, do lado do ginásio. Então, estão convidados também, a imprensa que quiser conhecer, os parceiros, a comunidade e os atletas que tiverem interesse em praticar. É um esporte bastante democrático, digamos assim, mas ele requer... Tem gente que não gosta de falar democrático, porque ele requer uma exigência física e concentração e de motivação e de interesse. Só que a gente gosta de falar que é democrático, né, para trazer essa pessoa, conquistar essa pessoa e fazer ele gostar do futebol americano e entrar num nível de competição. Esses passos que o atleta brasileiro precisa ter. É um esporte de alto rendimento. Isso é importante de frisar isso, né? Assim como boxe, luta, MMA são esportes de alto rendimento, o futebol americano também é, mas de forma coletiva. Então é importante ter isso, então, como eu falei, o apoio de todo mundo e a gente junto vai crescer, com certeza. O Drones vai chegar longe, a gente vai chegar longe, quer chegar longe no Campeonato Gaúcho e na Liga Nacional, como o Renan falou. Então, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Como é que será o dia a dia dele, né, aqui que vocês planejam e como que ele vai se integrar com a comunidade, assim, né? Vocês comentaram de algumas ações em escolas, mas deixar um pouco mais claro assim, como é que vai ser a integração dele. No dia a dia, ele está hospedado num hotel aqui em Ijuí. Ele já tem uma interação comigo, com o Renan, com o próprio Hussein aqui da escola. Hoje de manhã ele já teve uma aula de português, por exemplo. Então já começou a aprender um pouco de português. Ele quer aprender português, essa necessidade ele vai sentir, vai precisar falar, né, com a comunidade, onde ele for aqui. Mas tem o nosso apoio, os atletas já têm o número do telefone dele, já podem conversar, tem um tradutor no celular, hoje é fácil, né, traduzir uma frase, ele entender, responder, então hoje é mais simples a comunicação com outra língua, né, com diferentes línguas. Nós vamos abrir as portas agora com ele aqui, a gente vai entrar em contato com o município também, levar ele em escolas
municipais, se possível, né? Vamos trabalhar em escolas particulares também, mostrar para os jovens o futebol americano. Então, ações que vão ser feitas durante o ano. Ele vai estar durante o ano aqui, então vamos ter tempo para trabalhar isso. Dia 14 de abril nós vamos ter o nosso evento, nosso jantar, aí já para ajudar na arrecadação de fundos que são necessários, né, para manter o Julian aqui. Nós vamos fazer um jantar lá na sede do bairro Oswaldo Aranha, o bairro também que acolheu a gente lá, a sede lá, eles nos apoiam lá com a sede também. E a gente ajuda em algumas vendas de fichas de jantas e tal, a gente contribui também. E já temos ações agora sábado no abrigo. Onde é que é mesmo que o Jonathan ia fazer? Lar Bom Abrigo. No Lar Bom Abrigo também, eles vão conversar também com eles, então a gente começa a interagir mais com a sociedade. E isso é importante, né? Então a gente quer elevar esse nível de comunicação também com a comunidade. Tem mais uma pergunta para o Diego, que é como ele acompanhou no Facebook, né, a transmissão do primeiro jogo do Drones no Campeonato Gaúcho. O que ele viu de pontos positivos do time e onde foram os principais erros do Drones naquela partida? Okay, so you watched the first game Yes. Drones played. Okay, so he wants to know what's the negative points you observed and the positive points. I didn't really realize. I didn't really notice any negative points. Like I said earlier, it was just things that could help the defense or offense do things a lot better. Like how I was saying, the defense plays 10 to 12 yards back, and the other team was trying to run short routes. Instead of doing that, play at 7 and have the routes turn right in front of the defense, so you could either make a play on the ball or you can make a tackle right there. So that's less yards. So it's just few things that can be tweaked to make jobs easier. Ok. Na verdade, ele não viu pontos negativos, assim, né, na questão. Ele viu pontos positivos, mas pontos que podem ser melhorados, né, podem ser acrescentados na parte de defesa, né, pelo que eu entendi. Defesa. Que vocês... A forma como dar um tackle, a forma como atacar a bola. Isso. Então, ele vê que com alguns ajustes e tal, que ele pode contribuir na formação melhor dos jogadores de defesa, né? Isso. Ele contribuiu, falou com a gente já desse último jogo, falou antes do jogo, falou depois do jogo, necessidade de melhorar isso, né? As técnicas, por isso que ele fala muito em técnica, né? Melhorar técnicas. Isso, o jogador brasileiro, ele falha muito em técnicas, trabalho técnico, que é o trabalho técnico que deixa uma vantagem frente ao oponente, né? O trabalho técnico e tu se torna mais explosivo no jogo também. Fisicamente tu rende mais se tu souber as técnicas corretas de movimentação, que a gente fala de shuffle, de drop, de backpedal, de tackle, de todas as técnicas, né, de bloqueio, de proteção, tudo ele analisa isso e ele vai contribuir com isso e conta, né, com o empenho de cada de cada setor, de cada atleta para melhorar nisso, né. Ele gostou do churrasco, do tempo, né? Ontem, and did you like the churrasco? Yes. Really? Yesterday, the meat? Oh yeah, definitely, most definitely. Valeu. Thank you so much.